Abacate, para começo de papo, para ninguém colocar palavras na minha boca, é um alimento muito poderoso. É um alimento ou uma fruta extremamente nutritiva. Começo de papo, tá? Ela é nativa da onde? De Guam, na Oceania, no México e da América Central. Mas hoje já está difundindo para quase todos os países do mundo. Mas estes são os países que a fruta ela é nativa. Pessoal, pensem comigo. Abacate tem mais ou menos 25 vitaminas e minerais naturais. Você tem noção que poucas frutas ou alimentos têm isso agregados tudo junto? Abacate é rico em fibra. Abacate é rico em proteínas. Abacate tem muitos fitomedicamentos que têm benefícios em muitas partes do nosso corpo. Abacate tem influência na parte do fluxo menstrual, para regular o fluxo menstrual. Tem benefícios para a parte cardíaca. Tem benefícios mil. Só que, em relação a isso, você tem incontáveis vídeos no YouTube. Eu poderia dizer que o abacate é a fruta da moda. Tá quase todo mundo usando. Só que temos que cuidar com um detalhe. A quantidade certa. E ao longo do vídeo, até o final do vídeo, eu vou dizer certo qual a quantidade certa, como que você tem que guardar e armazená-lo, e até quanto tempo depois de você cortar a casca do abacate, você pode consumi-lo. Aguarde o vídeo, tá? E eu já te peço o seguinte, ó, pessoal, tem algum local, dependendo se você está vendo no notebook ou no teu celular, smartphone, clica e diz compartilhar. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares. Você pode ter certeza que você vai beneficiar eles, porque é muito pouco falado sobre esse assunto aqui. Porque, na verdade, se você pegar, por exemplo, olha que exemplo interessante, uma amoxicilina, um antibiótico extremamente comum, usado até mesmo em crianças. Vamos usar a dose de adulto, 500 mg de 8 em 8 horas. Ou a nova dose, 875 mg de 12 em 12 horas. Isso é o correto. Mas se você usar mais do que isso, ele vai causar danos no teu fígado, danos no teu estômago, ele vai baixar a tua imunidade, ele vai destruir a tua microbiota intestinal. Pega um paracetamol, famoso Tilenol, 500 mg ou 750 mg, pode usar de 6 em 6 horas. Usa a dose maior que isso. Lesa fígado. Vai te dar alteração até mesmo no teu sensório. Ou seja, até mesmo o remédio em dose aumentada é ruim. É a mesma coisa com o abacate. As pessoas, porque ouviram que é benéfico, estão consumindo acima do recomendado. E eu separei apenas 4 malefícios do consumo excessivo do abacate. Mais uma vez eu digo, eu vou explicar qual a dose correta. Eu estou falando aqui do consumo excessivo. Para não saírem dizendo, olha, o doutor Fernando Lemos, lá do Planeta Intestino, está dizendo que o abacate é ruim. Não, o abacate é maravilhoso, mas na dose correta. Vamos começar? São 4. Primeiro, abacate pode aumentar o peso. Doutor Fernando Lemos, mas eu li que o abacate, ele ajuda para dietas, ele ajuda para perder peso no emagrecimento. Correto? Na dose certa, porque ele causa uma saciedade e faz com que você tenha menos desejo de se alimentar. Eu vou contar um caso, cada um dos casos eu vou dar um exemplo bem prático. Tem uma nutricionista aqui da minha cidade, que eu gosto muito, e eu encaminho muitos pacientes para ela. E esses tempos, ela trouxe um familiar dela para consultar comigo, e ela me disse, olha, interessante aquela paciente tal, uma paciente minha que eu encaminhei para ela para uma orientação nutricional para perder peso, ela começou de uma hora para outra a aumentar o peso com a minha orientação. E eu cheguei à conclusão que ela estava comendo muito abacate. Então, é o que eu estou lhe explicando agora aqui. O abacate ele é altamente energético, com uma pequena quantidade, e logo tem bastante caloria. Olha só, 100 gramas do abacate, pessoal, 100 gramas é pouquinho. Tem 160 calorias. Equivale a 2 pães franceses. Tem abacate inteiro que pode dar de 322 calorias até 430 calorias, dependendo do tamanho do abacate. Então começa a consumir bastante quantidade de caloria. Você vai aumentar de peso. Você vai depositar gorduras nos locais
dos locais que não devem. Então, muito cuidado com o consumo, que você vai aumentar de peso. Você vai engordar. Então, cuidado essa moda que abacate emagrece na quantidade correta. Compartilha com amigos, com familiares essa orientação. Segundo, malefício se usar do abacate de forma excessiva. Vamos lá? Excesso de fibra. Como assim, doutor Fernando Lemos? O senhor não é coloproctologista? O senhor não orienta pessoas a consumir fibras? Oriento até mesmo do abacate. E eu vou começar falando sobre esse assunto de uma paciente minha. Teve uma paciente minha que tinha uma constipação intestinal muito leve, tá? Porque eu já te digo para você que tem uma constipação intestinal grave, que passa 5, 6, 7 dias sem defecar, não adianta só você aumentar a quantidade de fibra, tem que ter uma orientação de um coloproctologista e um tratamento com lubrificantes, um tratamento para modificação da tua flora intestinal, com cepas de probióticos específicos para movimentar peristaltismo intestinal, tá? Mas uma pessoa com uma constipação leve, eu dei umas orientações para ela, também dei uma orientação correta do uso do abacate. Só que ela gostou tanto que ela começou a comer em grande quantidade de abacate. Além do que a dose que eu vou explicar para vocês logo mais. E ela chegou comigo com dores no abdômen, estufamento, excesso de gases. Inclusive, eu não estava na cidade, ela consultou com outro médico e foi pedindo uma tomografia de abdômen, deu urgência para ela, para ver se ela não estava com algum problema que tinha que operar no abdômen. Nós chamamos de abdômen agudo, porque ela estava com bastante dor. E apenas foi visto que ela estava com excesso de gases. Pessoal, olha só, uma porção do abacate tem metade da quantidade de fibras que nós precisamos consumir por dia. Um adulto deve consumir entre 25 a 30 gramas de fibra por dia. Uma porção de abacate tem a metade dessa quantidade. Nós já consumimos fibras com outros alimentos. Imagina se você consumir abacate em grande quantidade. Fibra em grande quantidade causa gases, causa estufamento, causa dor abdominal. Quem tem síndrome do intestino irritável piora as dores. Quem tem problema de dispepsia, problema com acidez no estômago, que muitas vezes tem gás associado, pode piorar essa sintomatologia por causa do excesso. Porque ele tem muita fibra. Na quantidade correta é benéfico, porque fibra nós temos que consumir. E outro detalhe, quando eu falo para meus pacientes de abacate, eu digo, abacate é sinônimo de água. Quanto mais fibra, mais água. Se você não consome água consumindo fibra, eu digo, nem consuma fibra. Vai te causar dor abdominal, vai ficar com a barriga estufada, distendida, vai ter dores abdominais e o teu intestino vai trancar. Fibra tem que ter água. Eu defendo tanto, quem me acompanha no Planeta Intestino, os 600 a 640 ml de água de manhã em jejum, que tem mudado a vida de pessoas no mundo todo. Quem não assistiu esse vídeo, coloca água em jejum, doutor Fernando Lemos. É algo extraordinário. Consuma muita água ao longo do dia, não só os 600 ml que eu digo. Tem que fechar uma quantidade certa. Eu já expliquei muitas vezes, mas vou dizer novamente. Pega o teu peso e multiplica por 0,03. Peso por 0,03 vai dar a quantidade certa de litros que você tem que consumir de água por dia. Ou seja, abacate tem que consumir muita água. E cuidado com o excesso de abacate. Você pode ter transtornos digestivos com gases, dores, pensando que é algum outro tipo de alimento ou algum tipo de medicamento, e às vezes é o abacate. Terceira coisa, aumento de colesterol e problemas cardíacos. Ah, mas agora eu tô impressionado, chocado, doutor Fernando Lemos, eu vou passar para tantas pessoas isso, porque o senhor está falando uma coisa errada. Porque o abacate faz bem para o coração, o óleo de abacate faz bem para o coração, a gordura do abacate é boa, doutor Fernando Lemos. Como isso? Você tem razão em tudo. A imensa maioria da gordura do abacate é uma gordura monoinsaturada. É uma gordura boa, que eleva o HDL, que é o colesterol bom, que é o que protege o coração. Baixa o LDL, que é o coração ruim. Ele é rico em ômega 9, que são poucas substâncias que tem ômega 9. É protetor cardíaco. Vários estudos da American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, indica o abacate como uma fonte protetora cardíaca. Certo. Porém, na quantidade certa. Uma porção de abacate tem 3,2 gramas de gordura saturada.
gordura ruim, gordura que acaba entupindo coronária, coração, acaba dando aterosclerose, que é entupimento de artérias e vai diminuindo o fluxo, e isso aí que pode causar angina, que é dor no peito e até mesmo um infarto. Ou seja, se você consumir grande quantidade de abacate, você vai consumir mais quantidade dessa gordura saturada que não é boa. E isso aí para pessoas que já têm uma predisposição para ter colesterol alto, LDL alto, triglicerídeos alto, obesidade, entupimento de coronárias, entupimento de carótidas, vai ser prejudicial. Que informação importante, né, pessoal? Que informação importantíssima. E o quarto caso é um caso que eu também quero contar, um caso clínico de um amigo meu, de um gastro, que mora numa cidade do Paraná, pertinho de Curitiba. Ele comentou comigo esse caso faz o quê? Uns 6, 7 meses atrás. E eu quero compartilhar com vocês. Cuidado com a quantidade de agrotóxicos que usam no abacate. Todas as frutas hoje em dia, para poder ter mais produção e ficarem mais bonitas, mais belas, é utilizado muitos agrotóxicos. E eu não sabia, inclusive esse meu amigo gastro, ele pesquisou e dizem que usam muito agrotóxicos no abacate. Claro que o ideal é você poder consumir um abacate orgânico, né? Que você sabe que está comprando de alguém que não usa nada de agrotóxicos. Quando você passa a faca, você leva os agrotóxicos da casca para dentro da fruta. Isso tem que ser lavado até mesmo com água sanitária. Uma vez nós vamos fazer um videozinho sobre como é que você lava as frutas, tá? E ele comentou comigo que num bairro da cidade que ele trabalha, começou um surto de pessoas uma semana terem dores abdominais, irem para as emergências, vomitar. Estavam todos pensando, gastroenterite, a infecção intestinal, pode ser da... Não. Foi um dos vizinhos, que ele é plantador de abacate, passou para muitas pessoas e vendeu para muitas pessoas daquele bairro lá. E as pessoas consumiram e se intoxicaram. E aí pegaram uma dessas frutas e mandaram fazer uma análise num local que faz essa análise de elementos químicos e viram uma grande quantidade de agrotóxicos, alguns muito específicos, que eu não vou citar o nome aqui, e as pessoas tiveram uma contaminação por causa disso. Qual é a dica que eu posso dar para você? Porque eu sei que a maioria não tem acesso a comprar tudo orgânico. Cuidado com o abacate que é muito grande, cuidado com o abacate que é muito brilhoso, cuidado com o abacate que é muito lisinho, cuidado com o abacate que o verde dele é um verde que te chama os olhos. Tudo que é muito bonito em fruta, cuidado que tem alguma manipulação ou genética ou excesso de quantidade de agrotóxicos. As frutas orgânicas, existem algumas frutas orgânicas bonitas, óbvio, pessoal, mas muitas delas não são. E muitas vezes você está comprando o bonito e não é tão prejudicial e evitando o feio que vai te trazer grandes benefícios. Então olha só, 4 perigos do consumo excessivo do abacate. Compartilhe agora esse vídeo, pessoal. Por favor, dê um like também, se você não deu um like, isso aqui é importante para nós poder alcançar mais pessoas ainda. Vamos lá? O aumento de peso, excesso de fibra causando gases e dor abdominal, aumento do risco cardíaco por aumentar colesterol. E o quarto é a quantidade de agrotóxicos que pode causar um certo grau de intoxicação e contaminação que parece uma infecção intestinal ou alguma intoxicação alimentar. Pessoal, vamos resumir? Qual é a quantidade certa de consumo de abacate por dia para trazer todos os dezenas ou centenas de benefícios dessa fruta? 100 gramas por dia e não mais que isso. Eu sugiro, pessoal, quem tem condições, ter em casa uma balancinha de precisão, essas que tu coloca e tu pesa, para tu saber o que é 50 gramas, 25 gramas, 100 gramas, 250. Isso não é caro. E você consegue comprar, hoje tem em vários locais, até mesmo em redes sociais, vendendo bem baratinho, para você poder, olha, isso aqui é 100 gramas. Mas para quem não tem isso aí, vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma colher de sopa bem cheia de abacate, tem 45 gramas. Então 2 colheres de sopa bem cheia, tem 90 gramas. Então 2 colheres de sopa e um pouquinho mais dá 100 gramas por dia. Você viu que é pouco? Porque pessoas que gostam de abacate consomem às vezes muito mais do que isso. Então é 100 gramas o consumo diário, não mais do que isso, para não ter os malefícios, os riscos e os prejuízos do consumo dessa fruta. Com 100 gramas, pessoal,
todos os benefícios você consegue adquirir com o consumo do abacate. Outro detalhe, depois de você abri-lo, mantenha na geladeira e consumir em 24 horas. E uma dica, guarde na geladeira juntamente com a semente, aquela semente grande do abacate, porque ajuda a diminuir o processo de oxidação. Então, cortou, pega e consome, guarda na geladeira juntamente com a semente. Um abraço a todos, compartilhe agora esse vídeo e até o próximo.